A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 2. Nós vamos ver aqui que César Augusto, que era o imperador romano daquela época, instituiu, ele convocou, todos os moradores para fazer um censo. E esse censo tinha como objetivo alistamento militar e também as taxas dos povos que eram submissos ao Império Romano. Então, nós vamos ver que José, ele era da casa de Davi, que estava em Belém. E ele teve que fazer uma viagem junto com Maria. Maria estando grávida, né? Eles foram e essa viagem foi uma viagem bem difícil, porque era muito distante, mais de 180 quilômetros de distância. Fora essa distância, era subida, porque em Belém tem é uma região montanhosa. Então, nós vemos aqui que, mesmo ela estando grávida, ela foi para Belém para cumprir esse chamado, esse censo que José precisava fazer. Chegando lá, não tinha lugar, né? Como estava esse evento de alistamento, cada um em sua cidade, não tinha lugar para eles se hospedar. E eles conseguiram um lugar num estábulo onde tinha uma manjedoura. E aí nós vamos ver que Maria chega ao tempo dela dar luz. E ela tem Jesus e envolve em um lenço, umas faixas, e coloca ele na manjedoura. Quando isso acontece, imagine o céu estava em festa por isso, né? Aí tinha alguns pastores pastoreando suas ovelhas de madrugada, à noite, e os anjos aparecem para esses pastores e dizem: paz na terra aos homens de boa vontade. Eis que vos nasceu um menino, o Rei dos Reis. E aí os pastores ficam com medo. Aí o anjo fala: não tenha medo. E logo em seguida aparecem vários anjos fazendo um coro celestial, dizendo: Deus seja louvado, paz na terra aos homens de boa vontade. Eis que vos nasceu um menino. E aquela festa. E aí os pastores seguem, a direção que o anjo determinou para eles, que eles encontrariam um menino envolto a um lenço, a panos, numa manjedoura. E eles foram. Chegando lá, eles adoraram ao Senhor Jesus. Aqui nós vamos ver que quem chegou primeiro foram os pastores. Eles que foram lá adorar o Senhor Jesus. Em Mateus nós vemos que os reis, eles chegam mais ou menos aproximadamente, segundo historiadores, depois de 2 anos para entregar aquelas ofertas, para dar o sustento à família de Jesus, né? Porque tanto que a gente vai ver em seguida que Jesus vai ser circuncidado no 8º dia e é feita a apresentação, e eles vão apresentar a oferta no templo, e eles apresentam a oferta de quem é pobre, aproveita a oferta de uma rolinha, né? De quem não tinha muito dinheiro. Então, nós vamos ver aqui que Jesus ainda não tinha recebido aquelas ofertas grandes, porque senão com certeza eles tinham ofertado, algo para quem tem posses. Aí nós vamos ver também sobre o cântico de Simão. Simão, ele era um homem justo e piedoso, que ele era cheio do Espírito Santo, e ele tinha uma promessa, que ele não morreria enquanto ele não visse o Senhor Jesus chegar na terra. E aí, aquele homem movido pelo Espírito Santo foi levado ao templo. Chegando lá no templo, ele encontrou a família de Jesus. Olha só, quando eu falo que com Deus não existe coincidência e é tudo um plano perfeito. Ele chegou e Jesus estava lá. Ele pegou Jesus no colo, levantou Jesus e disse: eis que agora eu posso partir em paz, porque os meus olhos já viram o consolo de Israel. Olha que coisa linda, gente. A promessa do Senhor se cumprindo sobre a vida dele. E ele faz uma revelação para Maria. Ele diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento em muitos de Israel e para ser alvo de contradição. Ele fala assim: para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então o Senhor veio para trazer a contenda mesmo, para trazer a contenda que eu falo, é assim, a verdade, porque a verdade, ela bate de frente com a mentira. Então Jesus veio para trazer isso, para trazer justiça.
Então, a profetisa Ana também aparece aqui na história, porque ela também era uma viúva muito piedosa, que provavelmente servia no templo por muitos anos, porque ela jejuava, orava, uma mulher idônea, uma mulher que todos conheciam, e ela também esperava o Messias. E ali ela viu que o Senhor tinha chego, tinha nascido. Olha que coisa linda. E ela falava para todos da tribo dela a respeito que o Messias tinha chegado. E ela era da tribo de Asser. Olha que lindo isso, né? O menino, ele cumpriu todas as ordenanças. Esperaram Maria passar o tempo da purificação ali em Belém, que provavelmente foi uns 40 dias. E retornaram para Nazaré. Tá? Quando eles chegaram em Nazaré, o menino crescia em graça diante de Deus, em sabedoria, diante dos homens, e era cheio do Espírito Santo. Ele era já diferenciado, nosso Senhor. E nós vamos ver que os pais deles vão para a festa da Páscoa em Jerusalém. E chegando lá, Jesus começa a conversar com os doutores com muita sabedoria, porque provavelmente ele já tinha estudado toda a lei, já estava cheio da presença de Deus, já estava preparado ali, né, para fazer questionamentos. E as pessoas ficavam admiradas com o que Jesus falava. Olha que coisa linda, né, gente? E depois os pais deles partiram e tiraram os olhos de Jesus e acabaram deixando Jesus lá. Só que quando eles voltaram muito preocupados, muito apreensivos, Jesus fala: não se preocupe, porque aprove a mim ficar na casa do meu pai. Vocês não sabem disso? E aí a mãe dele entendeu e falou para ele voltar com ele. E Jesus foi submisso aos seus pais. Aqui fala que Jesus, ele cumpria toda a lei, ele obedecia, era um adolescente obediente. Olha que coisa linda, né? Aqui nós podemos ver isso na história, que Jesus, ele seguiu a orientação dos seus pais, voltou com os seus pais e fez tudo conforme o que eles falavam, até chegar o momento que ele iria se manifestar a Israel. E o Senhor crescia em sabedoria, estatura, graça. Olha que coisa linda, que palavra linda o Senhor tem hoje para a sua vida. Que você cresça espiritualmente em estatura, sabedoria e graça. Em nome do Senhor Jesus.